Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça do Senhor continue sobre a sua vida mais esse dia. Que bom que você está aqui acompanhando mais um dia de estudo bíblico da palavra do nosso Deus. Que bom que você está aqui conosco. Estamos aí estudando já há algumas semanas as disciplinas espirituais. Nós já trabalhamos várias disciplinas que são exercícios importantes na nossa vida, que são orientados pela palavra de Deus e que nós vamos segui-los, desenvolver nossa vida nele para crescer, para amadurecer na nossa fé e na nossa vida cristã. Hoje nós vamos tratar de mais uma das disciplinas que são chamadas comunitárias, ou seja, que além da gente trabalhar individualmente, de exercê-la individualmente, pessoalmente, também são disciplinas que são importantes de nós como igreja, como comunidade do Senhor, como igreja de Cristo, exercitarmos juntos essa disciplina. E nós vamos tratar hoje sobre uma disciplina que é tão importante para nós, que é a adoração. Muitas pessoas às vezes limitam a adoração ao ato de cantar hinos e cânticos no culto. A adoração não é só isso. A adoração é muito mais do que cantar hinos, cantar cânticos espirituais ou louvar com música. É muito mais do que isso. Louvar, a adoração a Deus, o louvar a Deus com cânticos e hinos é apenas uma das formas de adoração. Adorar é muito mais que um ato, mas é um estilo de vida. É experimentar diariamente, em tudo que fazemos, em todos os momentos da nossa vida, a presença de Deus, o senhorio de Cristo e a direção do Espírito Santo. Em tudo que fizermos diariamente, adorar é isso, é experimentar disso, de Deus presente na nossa vida, de Cristo governando o nosso dia a dia e do Espírito Santo nos dirigindo segundo a vontade do nosso Deus. A adoração é o propósito para o qual nós somos criados. E se o nosso propósito é adorar e glorificar a Deus, então em tudo que fizemos, todas as nossas experiências diárias devem ter esse intuito, esse propósito. Se nós somos criados para isso, tudo que fazemos, tudo que permeia a nossa vida, a nossa rotina, tudo deve ter esse propósito de adoração. Tudo. As nossas palavras, os nossos relacionamentos, as nossas atividades diárias, o nosso trabalho, até o nosso descanso deve adorar a Deus. É disso que nós vamos tratar. Quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, meditamos sobre quem Deus é, nós somos consequentemente, ou devemos ser consequentemente, levados a essa disciplina da adoração. Quando nos dedicamos ao exercício de ler a palavra, de estudar e meditar na palavra, e começamos a conhecer e aprofundar no nosso conhecimento de quem Deus é, não tem outra reação senão a de adoração. Olhar para os atributos de Deus, olhar para a glória, para a majestade, para a grandeza e perfeição de Deus e não se prostrar, não tem como. Quando nós olhamos para isso, olhamos para a grandeza de Deus e todos os seus atributos, a nossa reação imediata tem que ser de prostrar e adorar o nosso Deus. E nós fazemos isso pessoalmente, individualmente, mas também como povo, como igreja de Deus. Quando nós nos reunimos nos nossos cultos, nós cantamos, nós lemos sobre Deus, nós louvamos, a nossa atitude tem que ser de devoção, de nos prostrar diante dessa grandeza toda. É por isso que nós tanto cantamos e lemos sobre a grandeza de Deus. Ele é o centro do nosso culto, o centro da nossa vida. Nos nossos cultos não deve ter lugar para o eu, mas só o lugar de Deus como foco e prioridade nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus está à procura de adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Em seu diálogo com a mulher samaritana, Jesus, conversando, chegaram em um assunto sobre adoração. Qual que é a adoração verdadeira? Onde é o lugar correto? Aquela mulher samaritana tinha em sua mente, pelo que ela aprendeu do seu povo, que o lugar correto para adoração era o Monte Gerizim. Mas os judeus, que se tornaram um povo rival dos samaritanos, por causa da história, de tudo que aconteceu, eles acreditavam e defendiam que o lugar certo para a adoração era o templo que ficava em Jerusalém. Então, nessa conversa com a mulher samaritana, foi colocado isso em questão. E aí, qual que é o lugar certo? Essa mulher, reconhecendo Jesus como não um homem comum, diante de tudo que Jesus já havia falado dela, sobre ela mesma, viu que ele era diferente, quis perguntar, e aí, qual que é o lugar certo? Então a resposta de Jesus para explicar, para ensiná-la sobre a verdadeira adoração foi essa: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração não está limitada a um local, mas não diz respeito a um local específico, mas a adoração verdadeira depende de um espírito sincero e devoto a Deus. É isso que ele quis dizer. Mas uma outra lição importante que Jesus fala sobre a adoração verdadeira, nesse mesmo diálogo, é que não são os adoradores que vão a Deus, mas é Deus quem vai à procura dos seus adoradores. Ele diz à mulher que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração vem de Deus, nós não vamos até Ele, Ele vem até nós. Então Deus, Ele é a fonte da adoração. Isso fica claro nas palavras de Davi, lá no Salmo 40, no verso de número 3. Ele diz: "E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus." Então ele reconhece que o louvor, a adoração vem de Deus. É Deus quem põe nos nossos lábios e na nossa vida a vontade de adorá-lo. O que nós cantamos vem de Deus, o que nós fazemos que o adora também vem de Deus. Ele é a fonte da adoração. Nós só podemos adorar a Deus porque Ele nos permite e atua em nós através do seu Espírito para que nos voltemos a Ele em devoção e adoração. E como nós vimos, a adoração aceita por Deus é feita em espírito e em verdade. Por causa disso. Porque só pode acontecer uma adoração verdadeira quando o Espírito Santo atua e move nosso coração em direção a Deus. Podemos usar todo tipo de rituais, de métodos, cerimônias, podemos ter a melhor liturgia, mas se o Espírito Santo não atuar, não tocar nosso coração e não for aquele que direciona a nossa adoração, não há adoração verdadeira. Só vai haver rituais, cerimônias e liturgias vazias. Então a fonte da adoração é o próprio Deus. Ele que nos procura, Ele que vem até nós e nos capacita a adorá-lo. Nós dependemos de Deus até para adorá-lo e servir ao propósito para o qual Ele nos fez. Por causa da nossa natureza corrompida. Além de ser a fonte da adoração, Deus também é o objeto da adoração. O mesmo Salmo 40, citado acima, diz que o cântico colocado nos nossos lábios é um hino de louvor ao nosso Deus. É Ele quem põe nos lábios e é para Ele que é dado o louvor. Ele é a fonte e Ele é o objeto, Ele é o destino da adoração. A adoração vem de Deus e deve voltar para Ele.
como nós lemos lá em Romanos. Tudo é dele, por meio dele e é para ele. Os primeiros mandamentos dos 10 que são dados por Deus a Moisés lá no Monte Moriá, os primeiros 4 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E fica muito claro, muito nítido, como Deus tem aversão e ódio à idolatria. Ele diz que não devemos adorar outro Deus senão Ele. Não devemos fazer imagens de escultura para representá-lo. É só a Ele que devemos adorar e prestar culto. Ele é o único digno de louvor e adoração. Não devemos adorar pessoas, não devemos adorar objetos, não devemos adorar natureza. O único digno de louvor, de culto, de adoração é o nosso Deus, não há outro. A idolatria é pecado. Deus não divide a sua glória com os falsos deuses. Ele é o único Deus verdadeiro, não tem outro. Não tem outro. Ele é o único Senhor, o único Deus verdadeiro, o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Às vezes, infelizmente, muitas pessoas caem no erro de adorar pessoas, colocar pessoas em imagens, colocar em esculturas, prestar culto e adoração e honra a homens e mulheres. Isso está fora de cogitação para nós. É antibíblico. O único que deve ser adorado é o próprio Deus. Quando olhamos lá na história registrada lá nos evangelhos, quando Jesus é levado ao deserto, ficou 40 dias no deserto e lá ele foi tentado por Satanás. Satanás o tentou a adorá-lo. Satanás diz: olha, se você prostrar e me adorar, eu te darei de tudo. O próprio Jesus usou os mandamentos para dizer: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só Deus é digno de louvor e adoração. Ninguém mais. Nada mais é digno de adoração senão o nosso Deus. Ele é o único santo, o único justo, o único perfeito. Não tem gente perfeita igual a nosso Deus. Não tem ninguém que seja santo igual ao nosso Deus. Não tem ninguém que seja majestoso, glorioso igual a Ele. Então Ele é o único digno de receber honra, glória e louvor. Único. A idolatria, ela não consiste apenas em curvar-se diante de objetos de adoração visível, como alguns têm costume, algumas religiões têm costume de se prostrar diante de esculturas, ou de animais, ou de elementos da natureza, de objetos. Idolatria não é só isso. Isso é sim idolatria, mas não é apenas isso. Idolatria é também cultivar pensamentos errados a respeito de Deus. Pensamentos que sejam indignos a Ele. É colocarmos Deus onde Ele não está. É pensarmos dele o que Ele não é. É deturparmos o que Ele disse. É deturparmos quem Ele é. É não render a adoração verdadeira e única digna a Ele. Por isso, para a gente prestar uma adoração correta, verdadeira, precisamos conhecer quem Deus é. Enxergar Deus como Ele é vai gerar em nós temor diante da grandeza do nosso Deus e vai nos levar à confissão e à adoração. Como o exemplo de Isaías. Quando Isaías contemplou o Senhor sobre um alto e sublime trono, e ele viu a glória de Deus enchendo toda a terra,
A atitude dele foi: ai de mim, eu estou perdido. E assim nós estamos diante do nosso Senhor, perdidos. Quem nós somos perto da grandeza e da soberania do nosso Senhor? A nossa atitude tem que ser de nos prostrar, de confessar, de temer, de reverenciá-lo em nossa vida e de confessar a nossa fragilidade e pedir a misericórdia. Ao contemplar a glória e os atributos divinos, nós devemos ser levados a contrastar a grandeza e santidade de Deus e a nossa fragilidade e pecaminosidade. Devemos colocar isso na balança e vamos ver como que a grandeza de Deus é muito mais elevada do que nós. Como Deus é grande e como nós somos pequenos. Isso deve nos levar a reverenciá-lo e adorá-lo. E confessar a nossa fraqueza, pedindo que Ele nos tenha misericórdia de nós. Nós adoramos a Deus não somente por quem Ele é, mas pelos seus tantos e maravilhosos feitos, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade e a sua justiça. São vistos diariamente na nossa vida. Se você parar para olhar na sua volta, no seu contexto, na sua realidade, olha como Deus é bom para com você, misericordioso. Olha na situação que nós estamos vivendo já há 6 meses. Eu tenho certeza que não faltou nada na sua casa, que você está com vida, com saúde, graças à misericórdia, à bondade, à fidelidade do nosso Deus. Isso é mais que motivo para a gente adorar, prestar culto, reverenciá-lo em tudo na nossa vida. Quando paramos para refletir sobre a grandeza de Deus e como Ele age poderosamente, graciosamente na vida de pessoas tão frágeis e pecadoras, nossa reação não pode ser outra, senão nos prostrar e adorá-lo. Se a gente comparar tudo que Deus é e tudo que Deus faz com a nossa fraqueza, fragilidade, não tem outra reação. Tem que ser de adoração e devoção, somente. Adorar a Deus, como eu disse já, é o propósito para o qual nós somos criados. Então ela deve ser prioridade na nossa vida. Jesus, ao resumir os mandamentos, ele diz que o primeiro, o maior e mais importante mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. Então, a prioridade é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, adorá-lo, servi-lo, amá-lo acima de tudo. A prioridade é adorá-lo. E a consequência da adoração é o serviço. O servir a Deus é um reflexo da nossa vida de adoração. Quando muitas pessoas colocam o servir, seja os seus cargos ou as suas responsabilidades, mesmo dentro da igreja, quando colocam esses cargos, esse serviço à frente de Deus, isso também é idolatria. O serviço não tem que ser prioridade. O serviço a Deus é só uma consequência, uma resposta da nossa vida de adoração. Nós adoramos, amamos a Deus e isso é refletido no nosso serviço. Mas a primeira coisa, a prioridade, é adorar e servir a Deus. Lá no Antigo Testamento, quando foi instituído o ofício sacerdotal, a ordem dada aos sacerdotes, aos levitas, era a seguinte: eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim. Então, no sacerdócio do Antigo Testamento, adorar a Deus, ministrar diante de Deus, precedia todos os outros trabalhos. Antes de trabalhar no templo, de fazer os seus rituais e tudo que envolvia o seu trabalho no templo, antes disso tudo, a ordem era que eles estivessem na presença de Deus, adorando e servindo
a Deus, ministrando diante dele, se achegassem diante dele. Isso era o mais importante, essa era a ordem principal. E isso vale também para os sacerdotes do Novo Testamento, que somos nós. Nós somos os sacerdotes. Não existe mais uma linhagem, uma família só que exerça isso, mas todos os crentes são sacerdotes que adoram e prestam cultos a Deus. A nossa prioridade é adorá-lo, servi-lo na nossa vida. Primeiro, diante dele, prostrando, adorando, e depois isso sendo refletido no nosso serviço, nas nossas atividades diárias. Uma característica marcante da adoração na Bíblia é que o povo se reunia para adorar. Eles gostavam de se juntar para adorar. Eles se reuniam diante de uma expectativa chamada de expectativa santa. Eles acreditavam que quando se reuniam para esse propósito, eles de fato ouviriam a voz de Deus, ouviriam o que Deus tinha a dizer e seriam instruídos por Deus. Mas como que a gente pode hoje cultivar essa expectativa sagrada, essa expectativa santa de estar na presença de Deus em adoração e ouvi-lo e ter essa experiência de ser instruído por Deus nesses momentos? Irmãos, enquanto nós cuidamos das nossas tarefas do dia a dia, das nossas atividades diárias, em tudo que fazemos no nosso dia a dia, o nosso interior, o nosso coração deve estar em espírito de adoração, deve estar transbordante em adoração. O que fazemos pode ser parte da resposta do amor de Deus que nos alcança em nossa rotina comum. Em cada momento que fazemos, se nós fazemos com a intenção de adoração e glorificar o nome de Deus, nós vamos experimentar e ver como que o amor de Deus e a graça dele nos alcança na nossa vida, na nossa rotina. Mas também nós podemos ter momentos dedicados especialmente à adoração, ao louvor, à meditação, à instrução da palavra. Como nós nos reunimos para isso. Mas além dos cultos que nós temos públicos na igreja, podemos ter outros momentos específicos para adoração. Chame alguém para sua casa, com todos os cuidados necessários nesse momento. Ou apenas ligue para alguém, reúna a sua família para ter momentos de adoração, de serviço, de louvar a Deus com cânticos, com hinos, com orações, com as suas vidas. Tirem momentos para isso. Busquem a presença de Deus, isso é importante. E ela deve ser o alvo das nossas vidas, a prioridade das nossas vidas. Como eu já disse, a adoração é uma disciplina que deve ser exercida tanto individualmente, na sua pessoalidade, você e Deus no seu quarto, no seu ambiente de trabalho, você e Deus, mas também deve ser exercido em comunidade. Quando nos reunimos para adoração, podem acontecer coisas que jamais aconteceriam se estivéssemos sozinhos. Quando estamos juntos, nós somos unidos uns aos outros e todos a Cristo de uma forma mística e maravilhosa, e nós somos envolvidos pela presença do Espírito Santo no nosso meio. Quando nós estamos juntos, nós presenciamos o que Deus tem para nós, o que é ser igreja, o que é ser governado por Cristo, o que é adoração. A comunhão que nós experimentamos na adoração nos une, nos fortalece e nos alimenta. Por isso precisamos valorizar os momentos que nós temos para ficar juntos, de culto, para cultuar juntos. A igreja é um
um lugar formado por um corpo, por pessoas que têm o mesmo propósito de vida, que é adorar, glorificar o nome de Deus, servi-lo, amá-lo. E quando pessoas com o mesmo propósito se juntam, conseguem se unir pensamentos, unir sentimentos e prestar esse culto de adoração ao Senhor. E somos unidos pela presença de Cristo no nosso meio e pelo Espírito Santo que move e age em cada um de nós. E isso nos fortalece, nos anima, nos alimenta. Por isso devemos tanto nos valorizar esses momentos juntos. Quantas pessoas que se chamam de desigrejadas, que acham que não precisam de uma comunidade para servir a Deus, não precisam se unir a pessoas para manifestar a sua fé. A igreja foi colocada aqui por Deus. Ele criou uma igreja que é formada por um corpo, por pessoas. Um corpo que tem vários membros, que necessitam uns dos outros, que andam juntos, que pensam juntos. Valorize esses momentos. É bom ser crente com outros crentes juntos, que pensam junto, que têm o mesmo propósito de vida. Valorize a comunhão, o estar em comunidade. Outro fato sobre a adoração é sobre quem deve ser o líder da adoração. A adoração genuína só tem um líder, Jesus Cristo. Quando se diz que Jesus é o líder da adoração, a gente quer dizer, antes de tudo, que Ele está vivo e é presente no meio do seu povo. Isso nós podemos ter certeza. Ele prometeu aos seus discípulos e a nós que estaria conosco para sempre. E a sua presença estaria conosco. Então Ele está no nosso meio, Ele está vivo. A sua voz pode ser ouvida no coração e na vida de cada um. A sua presença é reconhecida e sentida por nós. Jesus está vivo e é presente em todos os seus ofícios. Nós sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que ofereceu-se em sacrifício por todos nós, o sacrifício único e perfeito, para que nós pudéssemos adorar ao Pai, sendo levados por Cristo, sendo direcionados por Cristo. E além de ser o nosso sacerdote, o nosso Salvador e Redentor, Ele também está no nosso meio como profeta e como rei, cumprindo o seu tríplice ofício. Como profeta, Ele nos instrui, nos ensina a respeito da justiça, do poder e do reino de Deus. E como rei, Ele nos governa, nos dirige. E nós, como servos, devemos submeter a esse rei. Jesus é o líder da adoração, pois somente Ele decide quais são os meios que serão usados e como serão usados para a adoração. Nós pregamos, cantamos, oramos conforme somos inspirados pelo nosso líder, que é Jesus Cristo. Quando Jesus é o líder da nossa adoração, não sobra espaço para exaltar a nós mesmos, exaltar reputações individuais ou exaltar os métodos ou as liturgias que a gente segue. Somente Jesus deve ser honrado. A glória é só a Ele. É só em nome dEle que nós devemos cumprir a nossa adoração. Jesus é o líder da nossa adoração, pois Ele é o único meio, o único caminho para que a nossa adoração chegue ao trono de graça de Deus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que Ele diz. Não há outro caminho que leve ao Pai senão Jesus Cristo. Não há.
Não há pastor que leve você a Jesus Cristo. Não há música ou instrumento que te leve a Cristo. Não há ídolos que te levem a Deus. Só Jesus é o caminho que nos leva à adoração a Deus. A nossa adoração só chega ao Pai por meio do Filho, que é o único caminho, o meio verdadeiro. Então não importa os meios usados por nós para adoração. Primeiro tem que ser meios que são registrados na palavra, instruídos na palavra e aceitos por Cristo. E Cristo tem que ser sempre o foco, o caminho, o meio, o líder dessa adoração. Só Jesus nos ajuda a prestar uma adoração correta e aceitável a Deus. Se não for em nome de Jesus, nossa adoração não é correta, não é aceitável. A nossa confissão de fé, a confissão que nós seguimos, que foi escrita por homens iluminados, dirigidos pelo Espírito Santo, e que nós seguimos como uma das nossas regras de como nós devemos adorar e servir a Deus de modo aceitável. Lá no capítulo 21 da nossa confissão de fé de Westminster, no primeiro parágrafo, diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações ou invenções do homem ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. O modo de adorar a Deus é imposto, é prescrito por Ele mesmo e está limitado à vontade dEle. Não há intenção humana nenhuma capaz de adorar a Deus de forma verdadeira, se não for pelo Espírito Santo que move e se não for através do nome de Jesus Cristo. Tantas pessoas querem adorar do seu jeito, inventam moda, inventam métodos, mas nenhum deles é suficiente e é aceitável a Deus, senão pelo nome de Jesus Cristo e através dele. Sem Ele, a nossa adoração não chega ao Pai. Ele é o único caminho. Agora, para a gente já caminhar para o final, queria trazer alguns passos, algumas atitudes práticas para que a gente possa exercer a adoração na nossa vida. Primeiro, pratique a presença de Deus diariamente na sua vida. O que significa isso? É em tudo que você fizer, você estar com o espírito de adoração. Sentir a presença de Deus na sua vida, em tudo. É seguir ao pé da letra o que Paulo fala. Orai sem cessar. Ou seja, que você em tudo que fizer esteja em espírito de oração e adoração. Sabendo que tudo deve envolver a presença de Deus. Que cada momento da sua vida seja entremeado com sussurro de adoração, de oração, de louvor, de ação de graças ao nosso Deus. Segundo, procure viver diversas experiências de adoração. Adore a Deus quando estiver sozinho, adore a Deus motivando outras pessoas ou reunindo outras pessoas para adoração, organizando momentos de adoração, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Motive pessoas, reúna pessoas com o propósito de adorar, louvar a Deus. Mantenha-se disponível, disposto, animado para se reunir com outras pessoas no poder do Senhor. Isso é, aprenda a deixar de lado tudo que é pessoal para buscar ter uma adoração comunitária. Às vezes nós estamos em adoração, mas a gente não consegue ficar à vontade
A música ali não tá agradável para mim, o jeito que ele está tocando, que ele está cantando, ou essa oração não está agradável para mim, não estou no clima. Esqueça isso. Tente viver uma experiência comunitária de adoração. Enquanto outros adoram, adore com eles. Enquanto outros oram, concorde com a oração e ore junto. Tenha o mesmo pensamento. Aproveite esses momentos. Esteja sempre disposto a adorar junto. Cultive uma dependência santa. Dependência santa significa que você é inteiramente e incondicionalmente dependente de Deus diante de qualquer acontecimento da sua vida. Em todos os momentos, em tudo que você fizer, você depende da graça e da misericórdia de Deus. Aprenda a viver assim, dependente, totalmente dependente de Deus. Quinto, absorva com gratidão as distrações. O que isso significa? Eu vou explicar. Às vezes nós estamos nos nossos cultos ou em momentos, seja particular ou seja publicamente, em momento de adoração, mas acontecem algumas distrações. Passou um carro na rua, tem alguém falando alto na esquina, tem barulho, tem música no vizinho, e às vezes isso atrapalha, tenta distrair a gente. Aprenda a concentrar e a não se incomodar com o que está acontecendo à sua volta. Porque o que realmente importa nesses momentos deve ser o seu momento com Deus, a sua adoração, o seu louvor. Foca em Deus. Tenha sua mente centrada em Deus. Esqueça o que está à sua volta. E por fim, aprenda a oferecer sacrifícios de louvor. É para isso que nós servimos e para isso que nós vivemos. Para oferecer sacrifícios agradáveis de louvor a Deus. Às vezes, mesmo quando a gente está na igreja com outras pessoas, às vezes a gente pensa assim, poxa, hoje eu não estou no clima da adoração. Hoje eu não estou no clima para cantar e para adorar, para louvar, para orar. Não estou no clima. Isso não pode acontecer conosco. Não tem que estar no clima, não tem que estar no Espírito, ou não tem que pensar assim, o Espírito Santo não me moveu para adoração. Não existe isso. Nossa vida tem que transbordar a adoração. Temos que respirar adoração, viver a adoração na nossa vida. E principalmente quando estamos em comunidade, junto com o povo de Deus, nosso pensamento tem que ser assim: esse povo é meu povo, é minha gente, é minha família, é minha igreja. Podemos ser todos pecadores, podemos todos ter um coração duro, mas juntos nos aproximamos de Deus e somos aceitos por Ele em nome de Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso pensamento, de que nós estamos no meio de pessoas pecadoras e frágeis, todas dependentes de Deus, mas todas também que são alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso deve permear o nosso pensamento. Para concluir, um dos motivos por que a adoração é considerada uma disciplina espiritual é por ser uma forma estabelecida de agir e de viver que nos põe diante de Deus, reconhecendo como o Senhor das nossas vidas, como o único Senhor, como digno de adoração. Essa disciplina nos confronta o nosso pecado e nos coloca no lugar que nos é devido, criaturas diante do Criador. Ele é o Senhor, eu sou só servo. A glória e o poder pertencem a Deus, não a mim. A adoração é uma disciplina de entrega, do controle a Deus e de submissão a Deus, que envolve todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Nós nos prostramos, levantamos as mãos, cantamos, sentimos todo o nosso ser vibrar em direção a Deus. Todo o nosso corpo deve glorificar a Deus.
O Salmo diz: todo ser que respira, adore a Deus. Todo o nosso corpo deve exaltar a Deus. Tem uma musiquinha, um cântico infantil que a gente aprende na igreja desde pequeno, de que com toda a nossa vida a gente deve adorar a Deus. Com nossas mãos, com nossos pés, com a nossa cabeça, com todo o nosso corpo. A Cristo dai louvor, com todo o ser. Essa é a música. Isso tem que ser o propósito das nossas vidas. Adorar a Deus com tudo, todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Nossa mente, nossa imaginação, nossa vontade, nossos afetos, tudo isso deve ser voltado e centrado em Deus. Como eu disse, a adoração começa com uma expectativa santa de que nos colocaremos diante da presença de Deus e seremos ouvidos e também ouviremos a voz de Deus e seremos instruídos por ela. E a adoração continua e termina com a obediência. Começa com a expectativa santa e a consequência é a obediência santa. Se a adoração não nos impele ou não nos leva à obediência mais intensa, então não houve adoração. A obediência evita que a adoração se torne um vício, um ópio, uma fuga das necessidades da vida. A obediência é o reflexo da adoração. Tem que ser resultante da adoração. Não há adoração se a resposta não é a obediência e o serviço. A adoração nos capacita a ouvir com clareza o chamado para o serviço e atendermos a esse chamado. Como o exemplo de Isaías, mais uma vez. Ele contemplou a grandeza de Deus, o Senhor sobre o alto e sublime trono. Ele adorou, ele confessou seus pecados, ele foi perdoado. E a reação que ele teve por fim foi: eis-me aqui, envia-me a mim. A atitude dele foi de entrega, de obediência, de atender o chamado que Deus tinha para a vida dele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver uma vida de adoração, devoção e submissão constante ao nosso Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço.